Boa noite, meus irmãos. Eu não sei se você já esteve num culto de gratidão, mas talvez você tenha percebido que hoje foi um deles, né? Nos cânticos, nos textos e agora na mensagem do Senhor. Estamos olhando a palavra de Deus em alguns salmos e hoje nós trataremos de mais um. Eu peço que você abra no conhecido Salmo de número 100. Salmo de número 100. É um salmo curto, 5 versículos. Eu farei a leitura de todo ele. Peço que você acompanhe com atenção. A leitura que eu farei com fé é a palavra de Deus. Salmo 100, de 1 a 5. O texto da palavra de Deus diz assim: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos. Senhor, graças nós damos ao Senhor pela tua palavra, pelo culto, pelo momento em que ouvimos a tua voz, e que eu seja um instrumento do Senhor para que a tua igreja seja edificada e possa se tornar um povo mais grato ao Senhor. É o que eu oro pedindo no nome de Cristo Jesus. Amém. Toda vez que eu termino de estudar para um sermão, o texto do sermão, primeiro eu olho o texto, em si, fico lendo e olho versículos, palavras e língua e tudo mais. E em seguida eu tento procurar aquilo que outras pessoas disseram a respeito do texto ou do tema do texto. Então eu vou lá em livros, pregações, e eu escuto outras pessoas. Isso é bom para você ter ilustrações diferentes, aplicações, formas diversas de explicar. Você aprende com outras pessoas, Ninguém produz nada sozinho. E no texto de hoje, tirando aqueles comentários específicos dos Salmos, eu procurei livros sobre gratidão. Se eu tivesse procurado livros sobre adoração, eu teria um monte. Se eu tivesse procurado livros sobre crescimento espiritual, vida cristã, eu teria um monte. Sobre casamento, sobre homens e mulheres, sobre doutrina das últimas coisas. Tem um monte de livros sobre esses assuntos. Mas como é difícil encontrar livros específicos sobre como eu devo ser grato a Deus. Ou talvez esse problema seja um problema comigo, que não tive interesse de adquirir livros desse tema para minha biblioteca pessoal. Mas eu tenho para mim que esse problema não é só comigo. Esse problema é um problema geral. Não é à toa que a gente vê quando Jesus cura 10 leprosos, doença que matava milhares na época, só um voltou para agradecer. Talvez você se lembre de reuniões de oração que você tenha participado, e normalmente nessas reuniões de oração pedidos não faltam. Mas se alguém colocar assim, vamos só agradecer agora, às vezes fica um silêncio. Porque muita gente, quando pensa na própria vida, o que eu vou agradecer? Agradecer pelo quê? Não aconteceu nada demais na minha vida essa semana. E hoje eu quero que você perceba, meu irmão, que o simples fato de não ter acontecido nada na sua vida nessa semana é o que deveria te deixar grato ao Senhor. Mas não só isso, as diversas coisas da nossa vida, eu quero tentar mostrar e fazer isso brilhar em você. Porque hoje nós estamos diante de um salmo de ações
de graças. E algumas perguntas que a gente deve fazer aqui são: por que eu devo agradecer? Como eu devo agradecer? E esse salmo vai nos ajudar a pensar sobre essa atitude tão necessária, importante e muitas vezes esquecida, não notada. E veremos que o culto é o momento ideal para isso. Ok? Então, basicamente, o que esse salmo vai nos ensinar é que nós somos incentivados a ser gratos ao Senhor por tudo que Ele é e faz. E o culto é especial para isso. Ok? Então, somos incentivados a ser gratos por tudo que Deus é e faz. E o culto é um momento especial para isso. Então, eu vou tentar responder as duas perguntas que eu coloquei. Então, a gente vai ver isso em duas partes. Como agradecer e por que agradecer. Então, em primeiro lugar, vamos ver como a gente deve agradecer. E a gente vai ver que a gente deve agradecer com alegria e em adoração. Ok? A gente deve agradecer como? Com alegria e em adoração. Veja aí o versículo 1, de novo, do nosso salmo. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui a gente tem uma convocação. Celebrar é um verbo que está no imperativo. É uma ordem para você. Celebre. Celebrar é uma convocação do Senhor de que os seus servos estão incumbidos de aderi-la. Mas não é como uma obrigação que você deve aderir a essa convocação de louvar ao Senhor, do qual você só está aqui no culto por obrigação, não. A palavra diz que é com júbilo, com alegria intensa no seu coração. Porque é para ser um prazer louvar ao Senhor. É como se você tivesse prestes a fazer aquela viagem de férias que você tanto queria. Sabe, aquele sentimento gostoso no coração de eu não vou precisar trabalhar, eu vou para um lugar que eu me preparei para ir, vou para junto da minha família, ou sei lá, vou para um lugar bonito, e você fica alegre, ansioso, efusivo com aquilo, fica estampado no seu rosto para todo mundo ver que você gosta e quer aquilo. A alegria exala de você, porque você tem prazer nisso. É assim que a gente deve estar quando a gente vem cultuar a Deus, quando a gente vem cultuar o Senhor aqui, desejosos de fazer isso, porque é algo que deve trazer alegria ao seu coração. E perceba que no final desse versículo, o salmista não restringe isso a um povo só, né? Ele diz todas as terras, ou toda a terra de uma maneira geral, né? O planeta Terra. O povo de Deus naquela época era o povo de Israel. Só que essa convocação não era só para eles. Mas toda a terra está convocada para isso. Você pode pensar, os judeus, eles foram de fato os primeiros, né, a serem convocados por Deus. Mas sempre foi dito que os judeus eles seriam como uma espécie de farol para o resto do mundo. Eles iluminariam o resto do mundo para que todo o resto do mundo fosse alcançado para essa convocação. Ou seja, essa convocação ela é universal. E a beleza disso, e eu quero que você veja isso, é que esse louvor de fato alcançou o mundo inteiro, de certa forma. Não estou dizendo que todas as pessoas do mundo foram alcançadas, não. Mas o mundo inteiro, de certa forma, foi alcançado. Hoje, por exemplo, pense assim, cristãos, enquanto a gente estava de madrugada dormindo, ou na noite anterior ainda, lá no Japão já era dia, e eles já amanheceram, foram para suas igrejas e louvaram ao Senhor. E o sol então foi seguindo, na verdade não é o sol, né? A terra foi girando. E cada povo então na sua localidade foi louvando ao Senhor, porque esse é o dia de louvar o Senhor. Depois da gente, quem está lá, sei lá, no Havaí, ainda vai louvar o Senhor no culto noturno. É o dia em que o mundo se encontra em alegria para louvar a Deus. Pense só, você não está sozinho nessa. Nós não somos um povinho pequeno, exclusivo aqui, perdido, que está passando vexame para o resto do mundo. Mesmo se fosse. Mas você não está sozinho nessa. Você está se juntando a todo esse povo em adoração ao Senhor.
Você foi convocado junto com um monte de gente. Se alegre por isso. Logo em seguida, veja o versículo 2. Ele diz: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Veja, o celebrar que a gente viu no primeiro versículo, ele se torna agora servir com alegria. Que em paralelo aí com o restante do versículo é apresentar-se diante dele com cântico. Então, se você olha essas palavras, né, se apresentar diante dele com cântico, obviamente você já pensa, opa, vou me apresentar aonde? No culto. O local ideal para isso, onde nós viemos louvar o Senhor. Mas olha que interessante, ele une esse celebrar, essa alegria à palavra serviço. Isso é muito importante. Louvar não é só cantar, está atribuído a isso também. Mas no culto nós estamos em serviço de adoração. Nós louvamos ao Senhor quando servimos a Ele. Seja no cântico, seja na oração, seja no ouvir e refletir sobre a palavra pregada. Em todas essas partes do culto, nós temos que estar em adoração, em celebração, em serviço de culto ao Senhor. Em nenhum momento no culto, meu irmão, você é simplesmente um espectador. A gente não assiste o culto, a gente presta culto. Aí eu me lembrei na época da pandemia, talvez você se lembre. Na época da pandemia, talvez dizer isso aqui fosse algo emblemático. Porque na época da pandemia nós realmente estávamos nas nossas casas, assistindo ao culto no celular, na TV, ou no computador, aonde for. Porque os cultos estavam sendo virtuais. Mas perceba, era um momento de exceção, era um momento menor. Não era a completude de estar reunido no culto ao Senhor. Não era o ideal. Mas vejam o importante aqui. Inclusive lá, inclusive aqui. Os olhos estão de fato vendo, assistindo. Mas o seu corpo por completo deve ir além disso. No seu coração você deve estar adorando ao Senhor. No momento de cantar, você canta. No momento de orar, você presta atenção. E como a gente leu hoje nas perguntas do catecismo, você responde como? Com um amém no final. Que significa assim seja, ou como o escritor do Catecismo de Heidelberg colocou, né? Significa isso é verdadeiro e certo, eu creio nisso. Eu rogo ao Senhor para que isso seja verdadeiro. Na pregação, você se alimenta, você medita naquilo que ouviu. Nos sacramentos, como a ceia que a gente vai participar hoje logo mais, você não só se lembra, como você é abençoado e participa disso fisicamente, comendo, cheirando, pegando. Você está dentro de algo participativo. Você está dentro de um povo, de um corpo. E em todos esses momentos, você deve se alegrar e deve ser grato a Deus por tudo isso. E o versículo 4, ele vai dar um indicativo de que quando ele diz aí que nós devemos ir ao templo, onde devemos entrar com ações de graças. Ou seja, ele deixa ainda mais claro que é no culto. Olha aí o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Que porta é essa? Santuário, ou o templo, tabernáculo, na época anterior ao templo, né? Ou seja, nós nos reunimos em culto ao nosso Deus para agradecer a Ele, para se alegrar com Ele, pelo que Ele é e por aquilo que Ele faz por nós. Você já parou para pensar e preste atenção nisso. Você já parou para pensar que Deus ele é tão bondoso que a forma que Ele criou para a gente ser grato a Ele, a forma que Ele criou para que a gente agradeça a Ele pela bondade dEle, é uma maneira que a gente recebe mais do que Ele? Você já parou para pensar nisso? Porque no culto, quem cresce sou eu e você, não é Deus.
No culto, você se alegra, no culto você aprende, no culto você é edificado aqui. Deus não é edificado, porque ele não precisa crescer, ele não precisa se desenvolver. A gente cresce. A forma como a gente é grato a Deus, ainda assim, é benéfica para nós. Você consegue perceber, então, que ser grato a Deus, esse privilégio que Ele nos deu, é para a gente ser abençoado também nisso? Inclusive, isso me lembra a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou desfrutá-lo para sempre. E algumas pessoas questionam a ordem dessa resposta. Porque, para elas, só vale a pena glorificar a Deus depois que você desfruta dele. Se eu desfrutei de Deus, tá bom, então agora eu vou adorar a Ele. Ele me deu algo, então eu respondo para Ele em algo. Mas não é assim. É uma grande mentira isso. E o texto que a gente leu mais cedo, lá em Romanos 1, nos mostra isso claramente. Não sei se você percebeu, mas olha o que os versos 20 e 21 do capítulo 1 de Romanos dizem. Preste atenção. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a gente olha para a criação e percebe Deus. Só que olha o que ele diz. Tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Os seres humanos, eles têm as bênçãos de Deus na criação. Deus deu tudo a nós. Mas mesmo assim, mesmo os homens tendo esse conhecimento que já vem de fábrica, já vem desde a criação no coração, mesmo os homens desfrutando da criação do próprio Deus, eles não o glorificam e nem lhe dão graças. Os homens não são gratos a Deus por isso. Então a ordem da resposta não está errada. Porque o mundo inteiro que não crê em Deus desfruta, mas não glorifica. Isso, a ordem correta da resposta, que é glorificar e depois desfrutar, ela se mostra profundamente no culto. Quando a gente glorifica a Deus aqui no culto, quando a gente lhe dá graças por tudo que Ele é e faz, isso redunda em alegria, em crescimento, em conforto, ou seja lá qual a forma que Deus quer te desenvolver no culto dele hoje. Mas é após a adoração e a gratidão que vem o desfrute. Portanto, quando você se prepara para cultuar o Senhor, qual é o seu sentimento? De obrigação ou de alegria? Você deve se alegrar no Senhor e no louvor a Ele. Por quê? Porque foi para isso que Ele nos fez. Eu já vou falar melhor disso. Mas adore e seja grato. Por quê? Porque é isso que vai redundar em desfrute, em bênçãos dEle na sua vida, em alegria. Pense nisso. Glorifique e desfrute do Senhor. Ou seja, como é que eu devo ser grato? Com alegria, em adoração. E eu vou desfrutar disso. Essa é a primeira coisa que esse salmo nos ensina. Mas tem uma segunda coisa que é importante aqui para nós. O nosso segundo ponto vai responder à pergunta: por que eu devo ser grato? E a resposta é muito simples. Em segundo lugar, porque Ele é merecedor. Porque Ele é merecedor. Olha aí o versículo 3 do nosso salmo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por que louvar ao Senhor? Por que eu devo adorar ao Senhor? Por que eu devo cultuar o Senhor aqui? A primeira resposta que o salmista vai oferecer para nós aqui no texto é: porque Ele é o único Deus. Porque Ele é o Deus verdadeiro. Outras pessoas, outras culturas
Podem até dizer que existem outros deuses, mas a gente até escreve esses deuses com D minúsculo. Porque só há um Deus, o Deus de Israel, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Salvador, o verdadeiro Deus. Ele é o único. E apenas por causa disso, a gente já tem motivo de sobra aqui para louvar, para ser grato a Ele. Mas o salmista vai completar para nós. O que isso implica? O que implica saber que Ele é o Deus verdadeiro? O salmista vai dizer, porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Ou seja, se Ele é o Criador, nós devemos louvá-lo, porque nós somos suas criaturas. Pense nisso. Se você não tivesse sido feito por Ele, você nem estaria aqui. Você nem estaria desfrutando desse mundo. Você nem estaria comendo as coisas gostosas que tem nesse mundo. Com todo o seu poder, Deus resolveu nos criar. Por isso nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Ele é o Senhor e nós somos os servos, as suas criaturas. Quantas e várias são as vezes que a gente se esquece disso? Nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes. Há um Criador. E isso não pode ser esquecido. E se Ele nos fez com um propósito. E a gente já falou desse propósito, mas é bom repetir para glorificá-lo e desfrutar dele. É como quando o homem cria alguma coisa. Normalmente há um propósito para quando alguém cria alguma coisa nesse mundo. Por exemplo, esses óculos aqui que eu estou usando, eles me ajudam na visão, porque eu tenho dificuldade disso, eu tenho um problema nos meus olhos. Ou seja, tem um propósito para isso. A geladeira que tem na sua casa é para gelar e conservar os alimentos. Tem um propósito para isso. E esses objetos, eles não questionam para o que eles foram feitos. Eles simplesmente fazem o que foram criados para fazer. Paulo, o apóstolo, ele usa essa ilustração para a gente lá no livro de Romanos. Ele compara os humanos a vasos que foram feitos pelo oleiro. O oleiro é aquele cara que põe a argila assim para ficar rodando, aí põe água na mão e vai moldando assim, ó, até fazer o vaso. E aí Paulo ele faz aquela pergunta retórica, né? E o vaso pode questionar, por que você me fez assim? Nada mais justo, então, do que nós fazermos aquilo que o nosso Criador e Dono nos criou para fazer. Glorificá-lo e desfrutar dele. Mas isso fica ainda mais belo quando você olha o restante do versículo. Ele diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, Deus ele não é um criador tirano e mesquinho. Deus cuida da sua criação. Ele se preocupa conosco. Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele nos traz para perto dEle. Ele afugenta os lobos inimigos de suas ovelhas porque Ele ama o seu povo. O que nós fazemos é simplesmente nos voltar a Ele em resposta, em louvor, em engrandecimento do seu nome. Inclusive essa questão do nome é importante. O nome aí que é usado no texto para Deus é o principal nome de Deus, é Yahvé. Yahvé significa Deus da aliança, ou Deus do pacto. E isso diz muito. Deixa eu explicar. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele nos fez, mas Ele não fez você de qualquer jeito. Ele não fez você como uma criatura qualquer, mas Ele fez você como um subgovernador desse mundo. Ele colocou você como imagem e semelhança dele. Mas nós nos rebelamos e pecamos, mas olha, ainda assim, aprove a Ele fazer uma aliança conosco. E o autor aos Hebreus, na carta de Hebreus, ele nos lembra algo interessante a nós sobre isso. Quando Deus fez essa aliança com Abraão, lá atrás, lá em Gênesis, Deus ele olhou para Abraão
representante ali do povo de Deus na época, por isso que essa aliança é conosco também, né? Porque nós somos descendentes espirituais de Abraão. E Deus olhou para ele e viu nele, ele não é confiável, ele é falho. Ele certamente algum dia vai descumprir essa aliança, igual a gente. E sabe o que Deus faz? Ele não precisava, mas sabe o que ele faz? Olha o que o autor aos Hebreus diz, Hebreus 6, 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que ele não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E aí ele prometeu, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus amoroso, como só Ele pode ser. Ele jurou pela sua própria honra, pelo seu próprio nome, dizendo que Ele vai permanecer com essa aliança que Ele fez com o seu povo até o fim, ainda que você não a cumpra. Ele vai cumprir. Ele deu o seu nome. E Ele mostrou isso em carne, colocando seu próprio filho na terra, para se entregar pelo seu povo. Não é à toa que Jesus ensina para nós que nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E tudo isso torna esse Deus merecedor do nosso louvor e da nossa gratidão. Nós devemos ser gratos porque Ele merece isso. Mas o salmista apresenta ainda um último versículo de resposta. E por quê? Que é o fechamento do salmo. Olha o versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então o salmista está elencando aí mais 3 características pelas quais a gente deve ser grato ao Senhor. Por causa da bondade do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor e por causa da fidelidade do Senhor. Vamos ver cada uma. Primeiro, a bondade. A bondade do Senhor, você pode relembrar da graça de Deus. Ela é expressa na graça de Deus. Graça é essa vista em Ele ter nos criado, por meio do qual nós dependemos das suas bênçãos. Por exemplo, a chuva que cai sobre nós para regar a natureza ou para abrandar o clima quente, às vezes em Brasília, é bondade, é graça de Deus. O pão de cada dia, o sustento para que você possa resistir e se desenvolver nesse mundo, é bondade, é graça de Deus. O trabalho, o lazer, o descanso, é graça de Deus. Tudo isso demonstra a bondade de Deus. E graça você deve saber muito bem o que é. Se você não sabe, decore isso, porque é uma palavra extremamente importante na Bíblia. Graça é dom imerecido. Ou seja, nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos dá. Nós pecamos, nós fomos rebeldes, mas mesmo assim Ele nos criou e cuida de nós. Ele podia ter nos feito e ter nos deixado para lá, mas não, Ele nos sustenta. Por causa da sua graça e da sua bondade, Ele cuida, Ele perdoa, Ele sustenta os seus. E eu quero que você perceba algo especial na bondade de Deus aqui. Ao explicar esse texto, um pastor que foi meu professor de pregação lá no seminário, o reverendo Emílio, ele disse algo que me marcou muito sobre isso, sobre a bondade de Deus. Ele disse assim: a gente está tão acostumado com a beleza das coisas, com a bondade de Deus ao nosso redor, que a gente deixa de perceber. Essa bondade ela é tão constante, tão fiel e tão firme, ela está tão o tempo inteiro que a gente para de notar. É igual o ar. A gente esquece que a gente está envolto a ar. Ou então o peixe. É igual o peixe esquece que ele está na água. O reverendo Miller, ele até conta uma piadinha sobre isso. Ele fala assim, um peixe conversou com o outro e o peixe disse assim para o outro: nossa, a água hoje está tão boa, né? Aí o outro respondeu: o que é água? Porque é tão parte do ambiente a bondade de Deus que a gente esquece que a gente está aqui. Então, para você perceber a grandiosidade disso, vamos tentar fazer o oposto, né?
Imagine se Deus retirasse a sua bondade. Será que, como eu disse no início, nossa vida seria sempre essa mesmice? Porque essa mesmice que a gente diz não deveria ser vista de forma pejorativa, como a gente coloca. Nossa, minha vida não acontece nada. Eu digo isso de forma pejorativa. Mas olha essa mesmice. Você é cuidado e guardado por Deus diariamente. Você ganha seu salário, você põe comida na sua mesa, você tem água para beber, para tomar banho, você tem amigos para conversar, você tem uma família para desfrutar. Pense só, se Deus fosse mau, você não teria nem de perto essa mesmice. Porque isso não é mesmice nenhuma. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Você consegue perceber agora como a gente está tão dentro da bondade de Deus que a gente nem nota isso? Pare para pensar, olhe ao seu redor e seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz por você. Seja grato a Ele. O segundo motivo que o salmista coloca aqui, então, nesse último versículo, é a misericórdia. E a misericórdia é o outro lado de ver isso. Lembra que eu falei que é graça? Graça é dom imerecido, certo? Eu não mereço algo, mas mesmo assim eu ganho. A misericórdia eu posso traduzir como uma justiça imerecida. Ou seja, eu mereço uma consequência, mas eu sou absolvido dela. Isso é a misericórdia, é o outro lado da bondade. Deus usou da sua misericórdia conosco como? Por meio do seu Filho Cristo Jesus. Veja, nós merecíamos ficar longe de Deus por causa do nosso pecado. Ele é um Deus santo, não pode chegar pecado perto dele. Então a gente deveria estar distante. Mas Ele manda seu Filho. Ele paga o preço do nosso pecado através da justiça de Cristo. Por isso que eu disse que é uma justiça imerecida. A justiça de Cristo morrendo na cruz por nós. Nós é que merecíamos a cruz. Mas Cristo é aquele que nunca pecou, se oferece em nosso lugar e paga esse preço devido a nós. Ou seja, isso é misericórdia. Misericórdia não é que eu fui absolvido e ninguém paga o preço. Não é que Deus se esqueceu daquilo. Não, Deus é justo, Ele sabe que precisa ter pagamento pelo pecado. Então Ele nos substitui pelo perfeito Cordeiro, Cristo Jesus. Isso é misericórdia. Nós deveríamos estar lá, mas fomos absolvidos porque Cristo pagou por nós. Então apenas pela misericórdia de Deus que dura para sempre é que nós podemos desfrutar das alegrias de louvar ao Senhor. Se deve ser grato ao Senhor pela misericórdia dele também. E em último lugar, o último dos motivos colocados pelo salmista é a sua fidelidade. A gente deve louvar o Senhor e expressar nossa gratidão porque Ele é fiel. Não fiel a você, mas fiel às promessas que Ele fez, fiel à sua palavra. De geração em geração, você pode confiar na palavra desse Deus, que Ele cuidará de você, tal como Ele cuidou dos seus pais e dos seus avós. Ou talvez você seja um cristão aí de primeira geração. Mas você pode confiar também, você pode confiar pela história dos seus pais espirituais na palavra de Deus. Deus tem cultivado e guardado o seu povo até hoje e Ele vai fazer isso até onde a graça e a misericórdia dEle nos levar. Ou melhor, você deve confiar nas suas promessas até que Ele volte a esse mundo, como Ele prometeu que vai voltar e vai cumpri-las toda plenamente. Você quer maior incentivo do que esse para ser grato a Deus? João Calvino, o reformador, ele, ao comentar esse versículo, ele diz algo interessante. Ele diz, se Deus nunca cessa de nos tratar dessa forma, com bondade, com misericórdia, com graça, seria a mais vil ingratidão da nossa parte se a gente se cansasse de render tributo a Ele
que é o único merecedor. Meus irmãos, louvar o Senhor é um dos prazeres mais preciosos que os cristãos podem ter. E o Senhor nos incentiva a desfrutar disso. Como? Com alegria e em adoração. E por quê? Porque Ele é o nosso Deus bondoso. E por isso Ele é merecedor. Espero que a sua perspectiva de gratidão a Deus mude daqui para frente. Que ao invés de você viver despercebido da bondade e da graça de Deus, e ao invés de você ter dificuldade de se lembrar do que ter para agradecer a Ele, por dizer que a sua vida é uma mesmice, talvez, que você possa seguir o conselho do apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, quando ele diz: em tudo dai graças. Ou seja, a vida está fácil? Seja grato a Deus pelo descanso. A vida está difícil? Seja grato a Deus pela oportunidade que Ele está te dando de crescer, de desenvolver. Pela saúde, pela doença, pelo que você tem, ou pelo que você não tem. Porque se você não tem, é porque você não precisa ter. Pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer. Pelo que você deveria pagar, mas alguém pagou o preço no seu lugar. Olha ao seu redor, meu irmão, e não vai faltar motivos para agradecer, para ser grato e render louvor a esse Deus gracioso e bom. Vamos orar? Senhor, obrigado por este salmo que nos incentiva a sermos gratos ao Senhor. Ó Deus, nós muitas vezes nos esquecemos de quanta bondade nós temos ao nosso redor. Bondade do Senhor, alegria, graça, misericórdia. É tanta coisa, mas ainda assim a gente se esquece. Ainda assim a gente olha só para nós mesmos, para o nosso próprio coração, para as nossas próprias dificuldades e esquece de ser grato ao Senhor. Ó Deus, coloque em nós corações mais gratos, mais agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é tudo em nós, o Senhor fez tudo por nós e o Senhor promete mais ainda a nós em Cristo Jesus. Que Ele seja o foco da nossa gratidão e em tudo nós possamos dar graças ao Senhor. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.